Olá, chicos! Olá, chicas! Que tal? Bien? Hoje a nossa aula é sobre pretérito indefinido. Alguns livros também trazem esse tempo verbal com o nome de pretérito perfeito simple. Mas é a mesma coisa, chicos. Olha o exemplo que eu coloquei aí. Formas de expressar-se nesse tempo verbal em passado, pretérito indefinido. Ayer fui ao hospital. Ayer, chicos, ontem, um tempo que não volta, um tempo acabado. Fui ao hospital. Usamos esse tempo, essa referência desse tempo verbal com frequência na língua portuguesa. Uma ação acabada, ontem fiz essa ação, fui ao hospital. Novamente coloquei um desenho para que você possa entender como é expressar-se nesse tempo verbal em espanhol. Eu estou fazendo referência a alguma ação do passado cujo tempo está terminado, acabado, fechado. Ayer fui ao hospital. Olha alguns usos, pessoal, do pretérito indefinido. Geralmente, esse tempo verbal ele vai estar associado com marcadores temporais como ayer, ontem, à noite, quer dizer, ontem à noite. Lembrem que em espanhol nós temos uma palavra exclusiva para expressar o ontem à noite, tá? À noite. La semana pasada, el mês passado, el año passado, el outro dia, etc. Tempo que está fechado. No passado, um tempo que não volta, um tempo que está fechado, acabado. Nosso exemplo, ayer comi pizza. Pessoal, fazendo uma referência com pretérito perfeito composto, lembra? Hoy por la mañana he comido pizza. Pero ayer, ontem, comi pizza. Eu não faço uso desse tempo verbal, pretérito indefinido, se o tempo for hoje por la mañana, hoy por la mañana, bien? Então, esse tempo está acabado. Ayer, semana passada, mês passado, ano passado, algo que já fechou. Outra forma de uso é, então, essa que eu acabei de falar. Alguma data que está no tempo que já foi terminada. Então, quando eu coloco alguma fecha, el 2 de enero, el 2 de abril, 20 de maio, é uma fecha, é um tempo que está terminado na minha ação. Exemplo, el 2 de enero, viajé a Rio de Janeiro. Essa ação foi realizada em 2 de enero, por isso eu uso o pretérito indefinido. Ela não guarda nenhuma relação com o meu presente, é uma ação que eu concluí naquele tempo, naquela data. Outra forma de uso é quando eu faço expressão, né? Me expresso uma ação que tem um lugar determinado naquele passado. Nasci el 23 de novembro. Então, essa ação tem um lugar determinado naquele momento determinado do meu passado. Nasci, bien? Chicos, atentos. Coloquei aí uma tabelinha com os verbos regulares del pretérito indefinido. Essas terminações ar, er, ir, quer dizer, a primeira, segunda e a terceira conjugação, nós vamos tirar, claro, quitamos la terminación ar, er, ir e vamos añadir, e vamos acrescentar. Para a primeira conjugação, olha lá, hablé, então, tu hablaste, então, haste, él, ella, usted habló, nosotros, nosotras hablamos, amos, vosotros, vosotras hablasteis, hasteis, ellos, ellas, ustedes hablaram. O que significa então, como esse meu modelinho, o verbo hablar, é regular, qualquer outro verbo regular, né, da primeira conjugação, terminado em ar, bailar, por exemplo, vai ficar da mesma forma a terminação, bailé, bailaste, bailou, bailamos, bailasteis, bailaram. Por isso que eu chamo esse verbo de modelo. Ele vai ser regular para outros verbos, ele vai ser modelo para outros verbos regulares da primeira conjugação. Verbos da segunda conjugação são aqueles terminados em er. O modelinho que eu coloquei aí, beber, bebi, bebiste. Opa, esqueci de colocar em rojo, mas é bebiste, iste. É a terminação, então, desse tempo verbal. Bebió, bebimos, bebisteis, bebieron. Então, outro verbo regular da segunda conjugação vai ter, então, em pretérito indefinido a mesma forma, a mesma terminação. Por exemplo, comer.
Eu comi, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. Verbos da terceira conjugação, verbos regulares, são aqueles que terminam em ir. Eu coloquei aqui o vivir. Ah, eu vivi, tu viviste, ele vivió, vivimos, vivisteis, vivieron. Opa, igualzinho uma extra, a da segunda conjugação, isso mesmo. A terminação nesse tempo verbal vai ficar a mesma. Então, vamos usar outro exemplo de verbo regular, partir. Tá? Vai ser o verbo vivir, vai ser modelo para o verbo partir. Eu parti, tu partiste, ele partió, partimos, partisteis, partieron. Então, chicos, estamos falando da forma do verbo em pretérito indefinido, verbos regulares. Mas nós não temos somente verbos regulares, chicos. Então, por isso, eu coloquei uma lista de verbos irregulares em pretérito indefinido. Claro, chicos, nos cuesta, é difícil, mas temos que estar atentos aos verbos irregulares também, porque as nossas expressões, quando nós vamos nos expressar em passado, não vamos usar somente verbos regulares. Então, eu coloquei aqui alguns verbos que na sua forma em pretérito indefinido vai estar irregular. Andar, dar, decir, estar, haver, ser, a ser, ir e ser, a sua forma vai ficar igual nesse tempo verbal. Oír, poder, poner, querer, saber, tener, traer, venir e ver. Então, estes verbos são irregulares em pretérito indefinido. Bien, chicos, essa foi mais uma aula de Mais Espanhol. Adiós, besitos!